Para nós falarmos de estado emocional, é importante que nós saibamos o estado atual, o estado desejado e que existe um espaço, um vazio entre um e outro que nós desejamos trilhar por meio dele para chegar no outro estado, para que o estado atual se torne o estado desejado. Então, quando eu vou começar a pensar sobre o meu estado atual, eu penso sobre a família que eu tenho, eu penso sobre as condições de vida que eu tenho, as oportunidades que eu tenho, o emprego, o meu salário, a minha casa, e essa é a definição que eu vou dando para o que é o meu estado atual. E eu vou definindo se eu tenho esse estado atual como bom ou como ruim. Além disso, eu defino o meu estado desejado, que é o salário que eu gostaria de ter, o emprego que eu gostaria de ter, o formato de família que eu gostaria de ter, as formas de pensar que eu gostaria de ter, uh, o lugar onde eu gostaria de viajar, onde eu gostaria de viver e por aí vai. E eu começo a perceber que existe um buraco entre um e outro, que o meu estado atual é diferente do meu estado desejado. Eu gostaria de estar lá, mas eu estou aqui. E essa diferença é onde muitas vezes vem a crise na nossa vida. Nós entramos em crise porque eu gostaria profundamente que a minha vida fosse do jeito X, mas ela é do jeito Y. E desse jeito Y eu não consigo encarar a vida de forma positiva. Eu sofro muito. Eu sofro muito porque eu não consigo chegar naquele lugar lá que eu queria. Eu não consigo ter aquilo que eu queria. E aqui eu queria trazer para você um conceito diferente, que é o estado interno ou internamente focado e o focado no lado externo. Qual que é a diferença? Quando eu vou olhar para esse vão, esse espaço vazio da minha vida que eu tenho que trilhar para chegar do outro lado, eu posso pensar no meio externo, que é eu não tenho os recursos, eu preciso de uma pessoa que me ajude, que eu não encontrei ainda, eu não estudei para suficiente para chegar onde eu gostaria, eu não isso, não aquilo, não tenho dinheiro, não tenho seja lá o que for. Em geral, nós arranjamos muitas desculpas e botamos no lado de fora toda a culpa. O que acontece quando nós colocamos tudo do lado de fora? Os porquês estão todos do lado de fora da minha vida. Eu começo a sofrer uma pressão de fora para dentro. Eu começo a ser comprimido, quase que como se fosse uma cápsula pequenininha, onde eu vou me apertando lá dentro e o meio vai me moldando de uma forma muito pequena. E eu viro quase que como um ovo. Aquele ovo que só sabe reclamar do meio externo, sofre aquela pressão e não tem a capacidade de fazer nada. Porque não tem efeito ou não tem influência no meio externo. Qual que é o oposto? Qual que é a forma mais adequada que nós possamos ver, visualizar o nosso meio? É olhando de dentro para fora. Não é aquilo que eu não tenho ou aquela situação que eu não tenho ou uma situação muito desfavorável para mim. É a situação que eu mesmo posso criar. Para onde eu posso olhar e fazer alguma coisa diferente? E aí nós temos uma pessoa que ela é focada no lado de dentro, ela olha para dentro de si e ela se expande. Então, ao contrário do outro, quem é focado internamente vai expandir o seu corpo de forma que essa pessoa consegue tomar todo um ambiente e influenciar aquele ambiente de uma forma muito positiva. É quase como se nós abraçássemos todo mundo e falássemos: olha só, pode deixar comigo que eu vou começar a resolver esses problemas.
E você diz isso para a sua própria vida. Você começa a ver as oportunidades que estão dentro de você. Porque até as oportunidades de fora, elas não vêm se nós não estamos preparados, se nós não vamos até ela. Então, quando nós nos expandimos, o que acontece com esse vão aqui no meio? A dificuldade que nós temos de chegar até o estado desejado. Nós ficamos com mais recursos, nós temos mais coisas, nós estamos num estado de recursos, que é um estado onde nós vamos ter muito mais ferramentas para lidar com a vida, lidar com as ocasiões difíceis. Ao passo que se eu estiver no outro estado, focado no externo, eu vou estar num estado sem recursos. E estando sem recursos, eu não tenho quase que nada para fazer. Eu não vou ter ferramentas, eu não vou ter formas de chegar lá e fazer o que eu deveria fazer. Na PNL, existe uma premissa de que nós não temos os recursos para ser feito alguma coisa. Nós sempre estamos no estado de ter recursos ou no estado de não ter recursos. Os recursos na nossa vida, elas são um estado e nós sempre nos encontramos ou num ou no outro. Compreende? Então não é alguma coisa que vai externa vir para dentro de você. É alguma coisa que sai de dentro e te torna uma pessoa com recursos naquele momento ou sem recursos naquele momento. E se nós sabemos olhar bem para isso, nós temos capacidade de ir muito mais além. Tá certo? Isso aqui é muito tido hoje em dia como o empoderamento e o desempoderamento. Está muito na moda isso, se fala muito sobre isso, porque justamente é muito importante. Estarmos empoderados é muito importante e muda muito a nossa forma de ver. Nós vemos isso com gêneros, né? Nós vemos isso muito com mulheres que às vezes sofreram muito, não tiveram muitas oportunidades, raças, nós vemos com a cor de pele, muitas minorias, né, que não têm oportunidade, que em geral são muito oprimidas pelo meio. Se coloca muito o empoderamento, de forma que essa pessoa, em vez de ser engolida pelo meio, ela vai ser expandida de dentro para fora. Ela vai se empoderar. E se empoderando, ela é capaz de muitas coisas. É acreditar em si mesmo. É saber que cada um de nós tem, de fato, a capacidade de mudar o meio. E sabendo disso, nós conseguimos mudar de fato. Tá certo? Lembre-se bastante disso, desse vão aqui no meio, que é onde nós temos as crises, os problemas, as dificuldades, esses problemas emocionais todos em nossa vida e as duas formas que nós temos de encarar essa vida. E uma delas é muito boa, a outra é muito prejudicial. Tá certo? Vamos para o próximo vídeo?